Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, salve, salve, torcedor! Que alegria encontrar vocês aqui para a gente falar da nossa paixão, o Vasco da Gama. Então já vai logo largando o seu like. Aqui? Aqui? Larga o like, ó. Vou deixar até aqui o nosso bonequinho vascaíno para ele ficar aqui comemorando porque o Vasco venceu. Venceu com autoridade, passou bem, 4-2, ok. O gol do Gabriel Peck estava muito impedido. A arbitragem é fraca, no Rio de Janeiro não seria diferente. O nível técnico da arbitragem no país é muito ruim, então no Rio de Janeiro não seria diferente. Mas enfim, já deixa o seu like aí, já manda pra galera, compartilha com geral, que o Vasco deu uma subida na tabela. Olha ali o G4, o Madureira que vai pegar o Flamengo nessa segunda-feira e deve perder o jogo, e aí o Vasco pode colar efetivamente no G4 e quem sabe classificar para a semifinal, porque afinal de contas, o Vasco não pode ficar fora. Aliás, os quatro grandes nesse campeonato carioca. Há uma disparidade muito grande, sem clubismo nenhum. Se a gente tirar a camisa aqui, vamos analisar friamente, há uma diferença muito grande do rival para o Vasco. Mas os quatro têm que avançar. O Volta Redonda faz bom trabalho? Efetivamente faz, até tem jogadores sendo observados. Mas, cara, não dá pelo tamanho da sua história, pelo investimento, pela camisa, o time não se impor de alguma forma. Então, há condições sim do Vasco avançar para a semifinal. O Flamengo é o próximo adversário na outra semana. Quarta-feira que vem tem a equipe da Tombense, Copa do Brasil, segunda fase, lembrando que é jogo único, mas nessa fase não tem a vantagem do empate para o visitante, no caso o Vasco. Empate, pênalti direto. Então, é bom ficar atento, não ser eliminado nessa fase, colocar mais um din-din no bolso, e afinal de contas está precisando, né? Vale lembrar que já são 4 folhas atrasadas dos jogadores, membros da comissão técnica, dezembro, janeiro, fevereiro e o 13º. Funcionários, 2. Porra, Azevedo, mas a gente já entrou abril, então virou a 5ª folha, a 3ª. Não, porque o Vasco tem, por história, já o histórico do Vasco de pagamento sempre se dá no dia 20. Então, teoricamente, o 5º ou o 3º mês, como queiram, dependendo do funcionário, eles ainda não estão em atraso. E o que eu sei é que nessa semana a diretoria está levantando recursos para quitar pelo menos 2 folhas. Não é o ideal? Claro que não é. E eu sempre digo, o maior reforço do Vasco será pagar em dia. E tem que levantar recursos o quanto antes para poder fazer isso. Bom, vamos falar desse primeiro mês de trabalho do Marcelo Cabo, até porque é um trabalho que você pode avaliar como de razoável para bom. É um início razoável para bom, porque alguns jogadores começam a render, principalmente os que vieram da base. Vamos escalar aqui o time do Vasco de jogadores que vieram da base. Eu vou tirar aqueles que já estão há algum tempo, tá? Mas vamos lá. Lucão, ok? Subiu ano passado. Titular esse ano. Então, Lucão, Caio Tenório, Miranda, Riquelme. Beleza? Não vou botar o Ulisses, porque o Ulisses realmente não foi bem. O Graça também é da base, Vasco. Ok, mas eu estou dizendo os que chegaram agora. Não os que já estão há mais tempo, como vou tirar Bruno Gomes, vou tirar o próprio Andrei também. Galarça, beleza. Caio Lopes, oscilando. Juninho, oscilando. Figueiredo, bem. Gabriel Peck, muito bem. Para mim, ele e Galarça são os 2 melhores dessa subida do sub-20 para o profissional. Laranjeira, bem, tem futuro. Vinícius, mal, não conseguiu render. Lucas Santos também não rendeu. Acho que não esqueci ninguém. O Thales Magno já está em cima há algum tempo, então eu tiro dessa avaliação também. Mas observem quantos jogadores da base eu falei que estão sendo utilizados pelo próprio Marcelo Cabo. Então, assim, e isso você tem que juntar aos experientes que ficaram, como Leandro Castan, Germancano, por exemplo, e os que chegaram. Zeca, muito bem, melhor contratação até agora. Hernando, que machucou, mas estava oscilando. Marquinhos Gabriel,
oscila também, fez bons e maus momentos, até dentro da mesma partida. E agora vem Léo Jabá, Morato. Vai encorpar esse elenco, que tem que mesclar a garotada com os experientes. Mas o Marcelo Cabo faz uma análise aqui no nosso Fanático Vascaíno, em entrevista à Vasco TV, sobre esse primeiro mês de trabalho. Afinal de contas, ele está invicto. 5 empates e 2 vitórias. Não são os melhores números, mas também não são os piores números. Eu estou muito satisfeito, cara. Eu tenho recebido todo o apoio, né, da diretoria, dos meus companheiros de trabalho e principalmente dos jogadores, para que eu possa implementar as minhas ideias para o Vasco da Gama. O que vocês viram hoje, que vocês vêm vendo o torcedor vascaíno ao longo do tempo, é uma equipe que marca pressão alta, que tenta roubar a bola no campo do adversário, que seja uma equipe agressiva, mas equilibrada e organizada, mas isso demanda ainda um tempo de evolução. Então, assim, eu estou muito feliz, principalmente pelo que os jogadores compraram a ideia do meu trabalho, pela resposta dos jogadores para a gente poder fazer um Vasco forte, um Vasco com o DNA de Vasco. Se eu não me engano, a última vitória por 4 gols do Vasco foi em 2019. Então, isso tem que ser uma rotina do Vasco da Gama, uma equipe que é a história do Vasco, uma equipe que faça bastante gols. E é isso que a gente tem trabalhado. Então, um balanço desse um mês de trabalho muito satisfatório. Claro que a gente não queria ter hoje a colocação que a gente tem no campeonato estadual. O Vasco foi uma equipe que sempre tem que vencer, ela tem que vencer jogos, ela tem que conquistar títulos. A gente está muito, muito incomodado, insatisfeito com a posição do Vasco da Gama, mas foram circunstâncias de pouco tempo de treinamento, tendo que alternar equipes e alguns jogos que a gente deixou os pontos fugirem com algumas situações de jogo que a gente precisa corrigir com o tempo. Mas num balanço geral desses 30 dias é muito satisfatório e o Marcelo Cabo está muito feliz nesse início de trabalho no Vasco da Gama. E agora o Marcelo Cabo sabe que tem 2 importantes desafios pela frente: Tombense e Copa do Brasil, segunda fase, que vale uma boa quantia, e principalmente chegar à terceira fase, para começar a aumentar essa faixa que o Vasco vai receber no Pix, né? Naquela transferência que a CBF vai fazer. E depois o Flamengo, que é o maior clássico, a maior rivalidade com o Vasco, e que nos últimos anos estamos indo muito mal nesse confronto, que nunca foi assim, essa disparidade. Tem que jogar de igual para igual? Não dá nesse momento, mas não pode ser um time covarde. O último Vasco e Flamengo, torcedor, tenho certeza que você, até hoje está pistola da vida. Não dá para ser um time covarde, ficar esperando ou perder de pouco e achar que tá legal. Não dá. A garotada tá mostrando que quer jogar, que quer aparecer. A gente já observou algumas coisas interessantes contra o Bangu. Movimentação, triangulação, entrada na área, passagem dos laterais, Caio Tenório, Riquelme. Isso tem que acontecer, seja com o Léo Matos, seja com o Zeca. Isso tem que aparecer. O Zeca até aparece bem, o Léo Matos vai um pouco menos. Tem que controlar um pouquinho da força do Léo. Os meias têm que pisar mais na área, como fizeram Laranjeira, Figueiredo, o próprio Andrei quando entrou no segundo tempo. É isso? Movimentação, aproximação, jogar em triângulo. Por que não? Ah, mas o outro é mais forte. Não importa. 11 contra 11. Que não pode faltar disposição. Pode faltar técnica. Vai disposição, transpiração. Ah, amigo, isso aí você, torcedor, cobra, e com toda a razão. Se o time se entregar, pode até perder, mas se entregar, você reconhece o esforço e fala: opa, perdemos, nós lutamos. Perder sem lutar é muito feio. Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha com geral, manda pra galera, porque você sabe, aqui é lugar de fanático vascaíno, canal é diferente, já somos mais de 26 mil amigos, rumo aos 30 mil inscritos. Eu conto com você. Feliz Páscoa! Que domingo é esse? Ganhamos. Ufa! Até a próxima!